Bem, boa noite a todos então. Para quem não me conhece, eu sou Jadir Antunes, sou professor de Filosofia no Departamento de Filosofia da UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no campus de Toledo. E estou aqui gravando esse vídeo para divulgar o meu último trabalho de pesquisa e investigação, meu último trabalho intelectual, acerca do estudo da obra e do pensamento de Marx, especialmente de Marx, de O Capital. O livro publicado então é este, Marx e o Fetiche da Mercadoria, Contribuição à Crítica da Metafísica. É um livro publicado pela Paco Editorial, uma editora de Jundiaí, São Paulo. É um livro que ficou pronto agora no mês de novembro. Agradeço a Paco Editorial pelo capricho, pelo zelo da edição, um trabalho de excelente qualidade. O livro está dividido em 5 capítulos, mas logo à frente eu vou me debruçar um pouquinho sobre o conteúdo deste livro, falar um pouco sobre qual é o material. O livro conta com um prefácio do professor Mauro Castelo Branco de Moura, da Universidade Federal da Bahia, meu amigo Mauro, que fez um prefácio excelente, aqui um prefácio bastante gentil. O livro possui também uma contracapa assinada pelo professor Pedro Leão da Costa Neto, da Universidade Tuiuti do Paraná, aqui de Curitiba, a quem eu também agradeço muito aí a gentileza do trabalho. Bem, do que se trata então essa obra aqui, Marx e o Fetiche da Mercadoria, Contribuição à Crítica da Metafísica. Então vou tentar explicar aqui as duas partes que compõem o título, o título e o subtítulo do livro. O livro é uma análise, na verdade é uma interpretação pessoal que eu faço da primeira seção do livro 1 do Capital. Para quem conhece o Capital sabe da riqueza, da importância dessa primeira seção para a compreensão das seções posteriores, para o conjunto do Capital, do livro 1º, 2º e 3º, e para o conjunto do pensamento maduro de Marx aqui acerca da crítica da economia política moderna. Essa primeira seção, é sabida, é uma das mais difíceis de se interpretar, de se compreender dos textos de Marx. Possivelmente é o texto de Marx mais árduo, mais difícil, por ser um texto bastante conceitual e lógico. Onde Marx vai discutir conceitos já bastante conhecidos, como conceito de valor de uso, valor de troca, dinheiro, trabalho concreto, trabalho abstrato, enfim. Bom, a história da produção desse livro é mais ou menos a seguinte. Eu tomo como base para a redação do livro a edição que nós temos acesso, a edição oficial desta primeira seção, que é o material da segunda edição do Capital, de 1872, e depois ela completada ou revisada por Engels na 4ª edição de 1890. Então eu parto da leitura e interpretação minuciosa do conjunto dessa seção. Essa primeira seção é composta por 3 capítulos. Lembrando, o livro 1º do Capital contém 7 seções, e o meu trabalho é uma interpretação pessoal desta primeira seção composta aí de 3 capítulos. Bom, eu parto então desta primeira seção, mas não me restringo à análise dos conceitos, da terminologia e da lógica da exposição, da lógica da argumentação, da lógica da investigação desenvolvida pelo próprio Marx, porque a lógica da investigação aqui é tão fundamental quanto a compreensão dos conceitos de maneira isolada. Eu parto então desta segunda edição, que é uma edição revisada por Marx, é uma edição principalmente desta primeira seção,
é uma edição na qual Marx declara no pós-fácil da segunda edição o seu descontentamento com a redação que ela havia recebido na primeira edição do Capital de 1867. Então eu parto dessa edição e comparo, cotejo e acompanho a redação dessa segunda edição com o texto da primeira edição de 1867, que tem significativas diferenças que no meu entendimento eram positivas e que Marx suprime nesta segunda edição. A primeira edição também continha um anexo ao item 1.3 do capítulo 1º, chamado Formas do Valor, que é a parte ali mais árdua, mais difícil de acompanhar a argumentação e o raciocínio lógico de Marx. Eu também faço um cotejamento, um acompanhamento da letra de Marx dos Grundrisse de 1857, onde também Marx expõe ali na forma de rascunhos, né, o material que depois dará origem à contribuição à crítica da economia política, que é o material que eu utilizo, e depois para o Capital e as obras que se seguirão, né? Então eu faço um apanhado do conjunto da literatura em torno desta sessão, né, desde os Grundrisse de 1857, passando pela Contribuição à Crítica da Economia Política, que é um livro autônomo, independente, né, que contém o conjunto desta sessão, né, a primeira edição de 1867 e a segunda edição de 1872 ou a quarta 1890. Certo? Então o meu trabalho é basicamente um trabalho de interpretação e de comentários ao conjunto desta primeira sessão. Eu procuro ser o maximamente fiel à interpretação do texto e ao comentário interpretativo do sentido da exposição, o sentido da lógica da argumentação, acompanhando a própria terminologia do texto, acompanhando a terminologia que está contida no próprio texto e que tem origem na própria letra de Marx. Certo? Bom, a partir dessa técnica de trabalho, então, eu chego a esse material, ao resultado ao qual eu dou o nome de Marx e o fetiche da mercadoria. Então, o fetiche, como nós sabemos, quem conhece o Capital, na verdade, a palavra fetiche aparece ali naquele item 1.4 do primeiro capítulo, onde Marx estuda o problema do fetiche mesmo da mercadoria, né? O item 1.4 chama-se o fetiche da mercadoria. Mas, na verdade, todo o problema do fetiche começa a ser desenvolvido, o conceito, o problema em torno do fetiche começa a se mostrar, a ser apresentado, a ser mostrado por Marx desde as primeiras páginas, desde as primeiras palavras do Capital. Por quê? Porque eu vou equiparar o termo, o conceito de fetiche com o conceito de metafísica. Então todos nós sabemos, né, que o Capital tem um subtítulo dado por Marx de Contribuição à Crítica da Economia Política. Né? O nome da obra do Capital chama-se O Capital, que tem como subtítulo Contribuição à Crítica da Economia Política. Eu coloco o subtítulo meio dando um enfoque, um sentido, não um sentido diferente, mas eu procuro dar um sentido mais filosófico àquilo que na letra de Marx parece ter apenas um sentido econômico ou de natureza científica. Eu tento mostrar então que na verdade a obra de Marx é uma contribuição não somente à crítica da economia política, mas a obra de Marx, e especialmente esta seção, é uma contribuição de Marx à crítica da metafísica. Perfeito? Então eu associo aqui fetiche, economia política e metafísica como sendo termos equivalentes, que podem ser substituídos um pelo outro sem prejuízo ou a interpretação, ou até, no meu entendimento, com ganhos para a interpretação
na medida em que eu substituo, né, o termo economia política por metafísica e fetiche também por metafísica. Perfeito? Então, o livro está dividido em 5 capítulos. Estes 5 capítulos, então, abarcam o conjunto da primeira sessão e o conjunto dos 3 capítulos do Capital. Eu então transformo estes 3 capítulos em 5 capítulos para ficar mais fácil, dar mais sentido, mais precisão no meu entendimento, né? A exposição de Marx, levando em conta que o próprio Marx nunca esteve satisfeito com a sua própria exposição sobre esse problema, sobre essa questão e sobre o conjunto desta primeira sessão, ou especialmente o conjunto do primeiro capítulo, chamado Mercadoria e Dinheiro. Então, por que contribuição à crítica da metafísica? E não contribuição à crítica do fetiche ou contribuição à crítica da economia política? Bem, então, o importante aqui é nós compreendermos o significado do termo metafísica. O que é a metafísica e por que eu equiparo a metafísica ao fetiche? O que caracteriza exatamente a metafísica? Diferente de uma obra de ciência, por exemplo. A metafísica se caracteriza, sobretudo, por duplicar a realidade em dicotomias, né? Então, talvez a dicotomia, a duplicação mais clássica produzida pela metafísica é aquela que divide o mundo no mundo do aquém e no mundo do além. Isso, de certa maneira, aparece na metafísica enquanto disciplina filosófica lá no mundo antigo, mas vai aparecer sobretudo na metafísica teológica, na teologia, e especialmente na teologia cristã, que divide o mundo. Teologia cristã, né, de origem também judaica, que divide o mundo entre o mundo do aquém e o mundo do além. O mundo do aquém é o mundo material, é o mundo humano, é o mundo das paixões, é o mundo do concreto, é o mundo do visível, é o mundo do que nós na filosofia chamamos de sensível, é o mundo da matéria e é o mundo da natureza, né? Bom, o mundo do além é a parte duplicada dessas dicotomias. O mundo do além é o mundo da forma, é o mundo do inteligível, é o mundo do suprassensível, é o mundo daquilo que não é natural, é o mundo das formas abstratas, das formas não reais, não concretas, não visíveis, não sensíveis, não presentes no universo da natureza. O além é todo aquele universo de entidades, de categorias, de seres que não são de maneira alguma apreendidas através dos sentidos naturais do homem. Perfeito? Então a metafísica se caracteriza, a grosso modo, né, aqui rapidamente, nessa duplicação da realidade. Depois de duplicar, a metafísica inverte esta relação, porque ela transforma o além e todos os conceitos e categorias que estão associados ao além em categorias fundantes da realidade, em princípios que fundam, dão origem e dão sentido à realidade do aquém. Em terceiro lugar, a metafísica autonomiza o mundo do além e com as suas categorias que estão associadas ao mundo do além. Então, a grosso modo, a metafísica, de certa maneira, a metafísica antiga, a metafísica filosófica antiga, mas sobretudo a metafísica cristã, cria a ideia de que há um ente, uma entidade absoluta que reside neste universo do além e que governa todos os movimentos do mundo, dos conceitos e das categorias que estão aqui no aquém. Então, a metafísica se caracteriza então por essa duplicação, por essa inversão de sentido, porque aquilo que do ponto de vista materialista não tem existência, não tem realidade própria, torna-se inversamente aquilo que existe efetivamente, que existe como algo independente e autônomo em relação à natureza e em relação à vontade e ao intelecto humano. E uma vez
que o absoluto que reside no além e o próprio mundo do além governam o aquém, nós temos uma autonomização desse universo. Autonomização no sentido de que o homem que se põe como o agente criador dessas categorias abstratas torna-se mais tarde, pelo processo da inversão, submetido ao governo dessas categorias abstratas que residem no além. Então, o meu trabalho todo é demonstrar que essa metafísica, que essa duplicação, inversão e autonomização estão presentes na estrutura do mercado. Essa estrutura metafísica, ela estrutura o mercado, ou seja, ela não estrutura somente a metafísica enquanto disciplina filosófica e nem somente a teologia enquanto metafísica de ordem religiosa. Isso então eu vou mostrando ao longo desta primeira sessão, e no meu entendimento, essa é a interpretação que Marx pretendia fazer, era o sentido que Marx pretendia fazer com aquela exposição rigorosa, lógica, dialética, sobretudo, mas que nem sempre é visível, é clara para nós leitores desta obra. Talvez não seja clara e não seja visível, eu penso por dois grandes motivos. Talvez o principal motivo aqui sejam os rumos tomados pelo marxismo no século XX, sobretudo no século XX, né, e que avança para o século XXI, de compreender o Capital como uma obra de ciência, ou seja, como uma obra de crítica científica à economia política. E, portanto, como obra de crítica científica à economia política, ao mundo da produção, da riqueza, da troca e do capital, Marx não estaria, então, empregando de modo algum categorias de natureza metafísica, categorias de natureza duplicada, para fazer a crítica de uma natureza, de um mundo, de uma ordem não duplicada. Porque o mundo do aquém, o mundo da produção, esse não é um mundo duplicado, esse é um mundo sensível, material, é o mundo das relações do homem com a natureza. Uma consequência decorrente disso é um grande desapreço da nossa parte por aceitar, né, o sentido propriamente filosófico da terminologia empregada por Marx nesse texto. Esse texto ele está todo eivado de terminologia metafísica, de expressões de caráter metafísico, né? de dicotomias de natureza metafísica. Então o texto começa já produzindo, não que Marx produza, né, uma obra de natureza metafísica, mas aqui o que Marx faz é uma espécie de denúncia, uma denúncia filosófica dessa estrutura metafísica da realidade. Então eu penso que um dos elementos que justifica a produção do meu livro seria o fato de que o Capital, a obra, o Capital, e essa seção principalmente, nunca tenha sido interpretada, ou ao menos até onde vai o meu conhecimento, de maneira filosófica ou de maneira como eu tento interpretar, né, tendo como pano de fundo a história da filosofia e as categorias propriamente metafísicas. A segunda é o entendimento geral que se tem acerca da obra de Marx como sendo uma crítica científica à economia política. E a terceira, que também é importante aqui, há um preconceito, há um entendimento de maneira bastante geral de que a metafísica teria sido moda, teria sido a forma dominante de interpretação e compreensão da realidade com os gregos, romanos e o mundo cristão europeu, a Idade Média europeia. Ou seja, essa mania de duplicar a realidade entre aquém e além, que caracteriza sobretudo a filosofia antiga, ali já desde Parmênides, em certo sentido, né, com
com a separação entre ser e ente, entre ser e não ser. Depois com Sócrates, né, as acusações de Sócrates como fundador da metafísica em atribuir uma divisão na ordem da realidade do pensamento entre sensível e inteligível, e a ideia de bem como uma ideia maximamente inteligível, que não possui relação direta e imediata com o mundo dos corpos, da matéria natural, com as formas de consciência produzidas pelos sentidos, e depois com a metafísica judaico-cristã, onde essa divisão entre aquém e além é muito mais clara, e a falsa ideia, né, de que a vida verdadeira inicia após a morte no além. Então, do ponto de vista materialista, é uma concepção absurda, porque a vida se encerra com a morte, ao menos a vida individual, que não há continuidade da vida após a morte individual. A vida continua para aqueles para a espécie, né, para o conjunto dos seres vivos, mas não mais para aquele indivíduo que fenece. Então, há uma compreensão geral de que essa maneira de ver o mundo, né, duplicada, invertida e autonomizada, ela teria sido dominante, então, nas formas ocidentais, nas sociedades ocidentais pré-capitalistas. E teria entrado em crise já a partir, mas não exatamente, mas principalmente, né, a partir de Descartes, a partir de Hobbes, Kant, a partir do surgimento do racionalismo e da filosofia moderna, quando liquidam essas dicotomias e fundam uma nova compreensão da realidade, uma compreensão cientificista, sensualista e de natureza materialista, negando totalmente verdade, validade às categorias produzidas pelo pensamento e pela metafísica, né? Com a emergência do nominalismo, do positivismo, né? O mundo, a intelectualidade ocidental moderna acreditava ter então liquidado com a metafísica. De maneira geral, também se acredita que o último grande metafísico tenha sido Hegel. Hegel, até eu cito aqui na apresentação, lamentava-se na ciência da lógica pelo fim da metafísica e pelo fim daqueles grandes homens dedicados à especulação metafísica do mundo, né? Por aquele homem de saber especulativo, não ativo, né? Que especulava abstratamente sobre as realidades não imediatamente dadas ao intelecto humano. Então, o que eu mostro aqui, então, é que, na verdade, o mundo moderno não liquida com a metafísica. O mundo moderno não põe fim ao domínio da metafísica. Por quê? Porque enquanto na Idade Média e no mundo antigo a metafísica é só uma religião ou só uma teoria, só uma visão filosófica da realidade, com o mundo moderno a metafísica torna-se ela uma realidade. Ela se realiza e se atualiza no mundo moderno. Se atualiza agora não mais nas obras do pensamento ou nas obras do sentimento, como no caso da religião, e do pensamento, como no caso da filosofia, mas nas obras da mão humana, nas obras das mãos humanas, através do próprio atuar, do próprio fazer, do próprio produzir do homem em relação com a natureza e em relação com outros homens. Por quê? Porque a mercadoria e o mercado possuem uma estrutura e uma natureza metafísica. O capital é uma entidade metafísica, por quê? Porque ela se apoia, porque ele se apoia, a mercadoria se apoia nessas mesmas duplicações tipicamente metafísicas. Então, já no começo da exposição, Marx começa dizendo que a mercadoria tem um duplo caráter. De um lado ela é valor de uso, de outro ela é valor. O valor de uso é a forma natural, sensível, concreta e útil da riqueza. O valor de uso é o casaco, por exemplo, que é útil para o uso humano. É uma coisa sensível para o uso humano, conhecido diretamente pelos sentidos e apreciado pelos sentidos humanos. Por outro lado, o casaco, por ser uma mercadoria, a mercadoria não é uma coisa que tem existência na natureza,
não é algo que surge do trabalho, da relação do homem com a natureza, mas é algo que surge da relação de troca do homem com outro homem. Então a mercadoria surge como um ser relativo, como um ente relativo. Por quê? Porque a mercadoria é o valor de uso, ou é o linho, ou o casaco, que são os exemplos de Marx, posto numa relação de troca com outra mercadoria abstratamente igual. Então todas essas duplicações, o domínio do abstratamente igual, o domínio de uma quantidade igual regendo a relação de troca, já nos leva diretamente para o domínio da metafísica. Eu até explico no livro, né, que o que existe como coisa concreta e sensível é o casaco. Porque a mercadoria não é algo que exista de maneira concreta e sensível, porque a mercadoria só existe na relação de troca. A coisa só existe como mercadoria na relação de troca com outra coisa diferente dela. Fora da relação, a coisa continua existindo como valor de uso, como objeto útil ao ente humano e como coisa natural, né? Como coisa material, e não como coisa relativa, como coisa social, que é o termo empregado várias vezes por Marx ali. Então dessa dicotomia entre valor de uso e valor, ou valor e valor de troca, né, o valor de troca mesmo aparece como expressão visível do valor, que é uma coisa visível. Então na própria relação entre o valor de troca e o valor, existe uma relação tipicamente metafísica, porque o valor é aquela entidade invisível, enquanto o valor de troca é a figura visível porque nós vemos com os nossos sentidos, o valor de troca na figura do preço, de uma coisa invisível que é certa quantidade de trabalho socialmente necessário para a fabricação da coisa enquanto mercadoria. Dessas duplicações, Marx vai mostrando sempre que o aspecto abstrato, indeterminado, esse mundo do além vai dominando o mundo do aquém. Ele mesmo diz, né, que o valor de uso, que é a forma, o elemento material da riqueza, torna-se portador, um mero portador do valor de troca, que é a coisa abstrata, que é a coisa negada na sua materialidade, na sua naturalidade, na sua sensibilidade. Bom, depois, né, então a exposição avança ali para o item 1.3 do primeiro capítulo, para as formas do valor, onde Marx demonstra assim, logicamente, principalmente logicamente, como surge do mundo do aquém, do mundo da riqueza, um universo do além e um absoluto que habita o além. O universo do além é o universo do dinheiro, dos metais preciosos, na figura de dinheiro e na figura da entidade absoluta, ou da riqueza absoluta, da riqueza abstrata porque o dinheiro é a negação de todas as propriedades úteis e sensíveis da riqueza. O dinheiro é a coisa não útil da riqueza, é a riqueza na sua forma não útil, mas de maneira inversa aqui, de maneira paradoxal, né? A gente até pode dizer absurda, essa coisa não útil torna-se no mundo moderno a coisa verdadeiramente útil, a coisa que verdadeiramente interessa para os agentes mergulhados no mundo da troca, para o homem mergulhado no universo da troca. Porque no mundo moderno, como nós sabemos, a figura fundamental, a figura essencial da riqueza não é o casaco, não é o linho, não são os valores de uso, não são os bens úteis ao consumo e à satisfação de uma necessidade ou de um prazer humano. Mas a coisa não útil, a coisa abstrata, a forma abstrata e negada da riqueza, que é o dinheiro, e o dinheiro especialmente, ou fundamentalmente, essencialmente representado na figura dos metais preciosos. E a exposição avança, então, nós já vimos, até a conclusão do terceiro capítulo, quando Marx chega, né, à formação, à emergência do mercado mundial, e com o dinheiro, né, essa figura abstrata, então, sendo o elo intermediário, o elo que realiza as trocas neste mercado mundial. O mercado mundial, então, é uma rede de trocas, uma rede interminável de relações de trocas, de relações impessoais entre os indivíduos que estão mergulhados na troca, porque cada um dos indivíduos que atua na troca não atua mais na troca no mercado mundial, não atua na troca como brasileiro, como americano, como europeu, nem como fabricante de linho, como tecelão, nem como alfaiate, fabricante
de casaco, mas como indivíduos indeterminados e abstratos, ou seja, como indivíduos negados nessa sua naturalidade, nessa sua sensibilidade corpórea e particular, para relacionarem com homens inteiramente abstratos, como pessoas propriamente ditas. E o dinheiro na figura dos metais preciosos por ser a riqueza também. A riqueza que não é nem casaco, nem linho, nem moeda, nem papel moeda, mas é a riqueza enquanto tal. O dinheiro então torna-se a figura central, a figura dominante, o princípio essencial, fundamental de todo esse processo de troca. O mercado mundial então consolida, realiza então, como eu digo ao longo do texto, essas pretensões metafísicas, essas pretensões de organizar a vida de maneira metafísica, que era, em certo sentido, a pretensão da metafísica antiga e, sobretudo, a pretensão da metafísica cristã. Perfeito? Então, o livro está disponível, como eu já falei, no site da Paco Editorial, também está disponível na Amazon. Eu vou deixar os links de acesso para vocês aqui no rodapé do vídeo. E eu agradeço aí, então, a audiência de vocês. Gostaria que vocês lessem meu material e, além de ler, sobretudo que indiquem, que reproduzem, que me ajudem aí no trabalho de divulgação desse trabalho. Perfeito? Obrigado a todos.